escuro, me fala aí como é que tá, se tá bom. Acho que assim, aí, assim, eu acho que tá melhor, né? Vai dar pra gente ter uma noção do como influencia a criatividade com a prosperidade, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como um comanda sobre o outro, e eu costumo dizer que a criatividade ela é irmã da prosperidade, e elas são irmãs muito íntimas, elas andam muito juntas, elas têm conexão, elas têm realmente afinidade uma com a outra. Quando elas estão realmente sintonizadas, as coisas fluem, as coisas acontecem, e de forma aí muito bacana. A Deise está falando aí da iluminação. Agora que eu arrumei aqui, não ficou melhor, não? Precisamos sim. Vamos trabalhar tudo aí. Pelo menos agora acho que dá para ver o rosto aqui, né? Vamos começar aqui. A gente tem uma parte da PNL que a gente estuda, que a gente fala sempre que o mapa ele não é o território. O que é isso? Ele significa que na prática a realidade ela é na prática ela é muito diferente da realidade. A hora que a gente cai para dentro do que está realmente acontecendo, é que a gente vai ver realmente quais são as nuances, o que é que aquilo significa para cada um de nós. E cada um de nós, na verdade, vai ter a percepção daquilo dependendo da nossa bagagem emocional aí, né? E na prática é o seguinte, às vezes a gente vai fazer uma viagem e a gente está com aquele mapa, o mapa rodoviário nas mãos, a gente põe ele ali para seguir, hoje a gente tem esses aplicativos aí no celular, e a gente vai seguindo aquele itinerário, faz as anotações de quilometragem, enfim, para quem gosta de planejar suas viagens. Só que às vezes a gente entra dentro daquele mapa e no caminho, principalmente se a gente estiver sozinho, se a gente não tiver uma rede aí para estar ajudando a gente, o motorista ali com um copiloto, né, vamos dizer assim, que nesse caso pode ser a representatividade de muitas pessoas, né, pode ser seu companheiro, pode ser o seu amigo de trabalho, pode ser um novo amigo de trabalho que vai surgir, e ele vai te dando ali o passo a passo, você vai vendo assim o seu passo a passo, e você vai no caminho enfrentando as dificuldades que aquilo vai trazer para você. E é por isso que a gente fala que o mapa, ele não é a realidade. Na verdade, a gente só tem essa sabedoria, essa sensação do que é real, quando a gente está realmente lá dentro. E o chamado dessa live foi o quê? Que a criatividade ela anda junto com a prosperidade, e que eu iria passar para vocês 3 passos para a gente desbloquear a criatividade. E assim dar aí a continuidade ao nosso processo de prosperidade. Em outras situações aqui eu já falei muito sobre prosperidade, o que significa prosperidade. E a gente sabe que a prosperidade é um todo, né? A prosperidade, ele não é... Muita gente assimila prosperidade com a questão financeira, monetização. E a prosperidade não é só isso, a prosperidade é o todo, né? A gente ser próspero em tudo que a gente faz. A gente crescer em igual situação, como se fosse uma coluna ali, né? Família, trabalho, a monetização, sim, a nossa saúde mental e física, né, que tem muita relação uma com a outra. Pessoas com problemas físicos podem sim passar pelas dificuldades com muita facilidade, dependendo desse processo mental aí que ela vive. E ontem foi um dia muito especial, e eu gosto muito do Dia das Crianças, porque ela faz esse chamamento para a gente do que é ser criança, né? Eu tenho 2 pequenas, eu acho que muitos de vocês que estão aqui comigo conhecem a Maria e a Marina, ou sabem que eu tenho as 2, e elas ficaram ontem muito chateadas porque não teve presente dos avós, né? Enfim, pelo processo que a gente está vivenciando esses dias. E o Dia das Crianças, a gente pode perceber o quanto é interessante a espera da criança pelo Dia da Criança. Qual que é a expectativa da criança em relação ao Dia da Criança? Ganhar presente, né? Aqui em casa a expectativa era fazer um passeio, tomar um sorvete. Então, vem daí o primeiro passo que eu vou dar para vocês,
para essa quebra aí dos paradigmas de quem pensa que não é criativo. A primeira coisa que eu posso passar para vocês para a gente se tornar um ser criativo é a gente começar a pensar como uma criança. E eu vou dar um exemplo para vocês muito simples do que é o pensar como criança. Sabe quando vocês eram crianças, quando eu era criança, e alguém virava para a gente e falava assim, o que você vai ser quando você crescer? E aí vinha na mente da gente um monte de coisas, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês lembrarem aí agora, se vocês fizerem um exercício, vocês vão passar e irem lá atrás. Eu mesmo eu imaginava que eu ia ser cientista, né? Que eu ia ser astronauta, e algumas aqui em casa também têm esse mesmo pensamento. E de uma forma muito equivocada, a gente relaciona o que a gente vai ser com a nossa profissão. E às vezes é por isso que, às vezes, quando a gente cresce e vai para o mercado de trabalho, a gente se frustra tanto, porque a gente fica querendo ser o que nós somos no nosso trabalho, o profissional que a gente veio a ser. E a gente esquece o que realmente nós somos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estou fisioterapeuta, eu estou microempreendedora, e eu estou aqui destravando com esse objetivo de destravar mentes. Mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho minha casa que eu cuido com muito zelo e muito carinho, eu tenho os meus estudos, eu tenho a vontade, a necessidade de falar para as pessoas do quanto é interessante as promessas do Senhor em relação à prosperidade. Então, eu sou muita coisa. A gente não é realmente só a questão da profissão. Vai ficar gravada. Tem gente perguntando se vai ficar gravada. Vai sim. Muita gente queria estar aqui comigo hoje, mas não pode. Não vão poder porque boa noite para quem está chegando. E, gente, eu não estou querendo olhar muitos comentários para eu não perder a linha de raciocínio, tá? Mas vão ficando aí comigo. E aí tem um aqui, ó, a Gabi falando que o filho dela, o Thiago fez quanto, Gabi? Fez 6 anos esse ano? Ele dizendo que quando crescer ele respondeu, Thiago José, eu não tenho como mudar. Não tem como mudar, então assim, ele tem algumas coisas provavelmente na mente dele, mas ele não quer ficar com aquilo fixo, né? E a criança tem isso mesmo, 7 anos. E a criança tem isso mesmo, assim, ela vai... E eu sou fisioterapeuta também, a Deise está ali me lembrando, eu estou fisioterapeuta também, hoje é dia do fisioterapeuta. Muito obrigada aí pelos parabéns, que é uma profissão que é de servir realmente, a gente serve muito enquanto fisioterapeuta. Mas isso é outro assunto. Foi dos propósitos que eu vim aqui nessa terra, o propósito de ser fisioterapeuta, e hoje eu entendo muito bem o porquê disso. Então, a primeira dica é essa, a gente pensar como criança. E o pensar como criança envolve o quê, gente? A gente não ter medo do ridículo, né? A gente ter soluções práticas para muitas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha mais velha, a Maria, ela está com 10 anos, e quando ela tinha uns 3 aninhos, ela queria muito sair, a gente ia para uma festa e ela queria muito ir com uma sainha que ela tinha ganhado. E a Maria, tanto a Maria quanto a Marina, elas são muito altas, mas são muito magrinhas. E ela tinha ganhado essa saia e ficou muito grande na cintura dela. Quando ela vestiu, ficou meio que caindo assim. E ficou muito feia, ficou muito desorganizada. E ela queria tanto que eu vesti e falei para ela, olha, Maria, tá muito grande, não vai dar para ir com essa saia. Ela falou assim, mamãe, mas é só dobrar aqui. Aí ela dobrou o cós, a saia firmou no corpinho dela e ela resolveu o problema dela. Então, entende que a solução do problema era muito simples. E ela conseguiu ver muito mais rápido do que eu. Então, o mental da criança, ela vive num mundo mais simples. A gente tem essa questão da complexidade, a gente deixa tudo muito mais complexo, na verdade. Boa noite. E isso vem trazendo muitos problemas para a gente, porque a nossa realidade, na verdade, ela é interpretada pelo nosso ponto de vista.
O que é real para mim, de repente não seja real para você. O que seja relativo para mim, às vezes para você é uma coisa absoluta. E aí isso depende muito da nossa vivência, da nossa experiência, do que a gente já passou, do que a gente guardou, do que a gente expeliu. E é nessa balança que a gente vai tendo os resultados que essa realidade que está vindo para a gente vai sabendo o que vai fazer com ela. Sabe aquela história de colocar o número 6 no chão? E se eu tiver dessa posição eu consigo ver um 6 e você que está dessa posição consegue ver um 9? É mais ou menos isso. A realidade depende muito do olhar que a gente tem sobre as coisas e do posicionamento que a gente tem a respeito daquilo também, né? Então, percebe o quanto é importante o destravar, né? O destravar dessa sintonia e o quanto você se comporta diferente com o que você está percebendo. É muito comum, por exemplo, a gente querer resolver um problema, mas ir pelo mesmo caminho. Isso é realmente um problema de criatividade, porque se a gente sempre percorre o mesmo caminho, a gente nunca consegue resolver aquele problema. A gente tem que mudar a rota para poder chegar no objetivo que você quer. Tem gente ali falando que crianças não têm medo. Realmente, elas não têm esse bloqueio, né? Elas enfrentam, elas vão, elas não têm as crenças, essas crenças limitantes, né? Que bloqueiam a gente. E aquela vozinha ali no interior que fala assim, não, você não vai conseguir, não vá por aí. Isso é muito perigoso, isso é muito difícil. A criança não é assim, ela enfrenta, ela vai para frente. E nós, como os pais, tios, padrinhos, a gente tem que ter muito cuidado lá na frente. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito disso, para a gente não quebrar esse padrão criativo, esse processo criativo. E não quebrar esse padrão de prosperidade que a gente tem. Entende que quando a gente tem os processos criativos, a gente vai evoluindo sim no processo da prosperidade, porque a gente vai encontrando os caminhos para a nossa solução de problema. Treinar a mente para novos formatos, para novos movimentos, isso é muito importante, tá? A gente responde à nossa realidade através da nossa percepção. E as nossas percepções, elas vêm através do quê? Opiniões, né? As opiniões que as pessoas têm e o que nós temos, os sentimentos que a gente tem em relação àquilo, as convicções que a gente tem em relação àquilo e as nossas crenças, o que a gente acredita, as crenças, tanto as limitantes quanto as que fazem a gente prosperar e crescer. Porque crença a gente é formado de crenças, né? Tudo aquilo que a gente acredita e o subconsciente da gente, no modo automático, manda a gente fazer e faz a gente pensar e faz a gente enxergar, faz parte da nossa crença. E é a partir dessas percepções que vêm as nossas decisões. Boa noite aí todo mundo que está entrando, muito obrigada. Então, o primeiro passo é a gente agir como criança, né? Deixar, desbloquear, não ter medo, enfrentar. E agora vem o segundo passo, que para a gente destravar esse problema da criatividade é resolver problemas. Quando a gente se torna um resolvedor de problemas, vamos dizer assim, a gente tem um processo criativo muito extenso. A gente consegue resolver nossos problemas através de um processo criativo. Então, se você acha que você não é criativo, você é criativo. A partir do momento que a gente consegue. É porque às vezes a pessoa pensa em criatividade e ela pensa em pintar um quadro, tocar uma música, inventar uma música, né? Escrever um livro. E às vezes não é isso. Às vezes a criatividade ela está relacionada com. Aí vem das nossas aptidões, na verdade, né? A criatividade ela está relacionada ao nosso dia a dia. E aí a gente cai aqui na solução dos problemas. Tem gente aqui na live que eu conheço muito bem que são resolvedores de problemas natos, né? E quando as pessoas conseguem resolver os seus problemas, elas sempre estão um passo à frente. A gente vive hoje e muita gente pode pensar que não tem como a gente manipular o nosso futuro. E tem sim, tem como a gente manipular o nosso futuro. O passado passou,
Não tem como mais a gente manipular, mas o futuro tem como manipular ele com toda certeza. As nossas decisões de hoje, elas vão interferir totalmente no que vai vir, no que virá. Um processo mental que te prende ao passado, ele não deixa você evoluir. Então, problemas que são muito antigos, problemas que ficam grudados em você e que você não consegue sair deles, você não consegue saber como sair deles, ele sempre vai te travar e te trazer para o passado e aí dá um bloqueio no seu sistema de prosperidade. Uma das formas da gente resolvê-los é ir atrás das soluções. Se você não consegue hoje, vamos falar que você tem um problema muito sério na sua empresa. Veio a história do Covid e aí sua empresa teve um problema aí de falta de clientes, de venda, ou você tem um relacionamento, vamos passar para outro problema, você tem um relacionamento muito sério e dificultoso com alguém da sua família, e você não consegue resolver aquilo diretamente. Uma das coisas que você pode fazer é pedir ajuda. No trabalho, a gente chama isso de networking, né? A gente chama pessoas capazes para poder resolver os seus problemas. A gente que está aí nas redes sociais, que está com algumas dificuldades, mesmo porque a gente trabalha e a gente tem, vamos falar, a gente tem um empreendimento dentro de uma rede social, às vezes as pessoas acham que é só aquilo ali, né? Aparecer no Instagram e vender, aparecer no Instagram e vender. E assim como todo negócio, envolve tudo que está por trás. Você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, você tem que captar seus clientes, você tem que ir atrás deles. E às vezes, assim como eu, não tenho aptidões para isso. E eu tenho que ir atrás das pessoas para poderem me ajudar. Tem que ir atrás da social media, tem que ir atrás do pessoal do e-commerce, tem que ir atrás de uma pessoa para me ajudar no administrativo, às vezes na logística de entrega. E a gente tem que fazer essas redes e delegar funções. O processo criativo, ele está assim em delegar funções. Você não pode chamar tudo para você não vai conseguir. Não tem como você conseguir. E aí vem uma coisa, o pulo do gato, que eu acho muito bacana. Existem pessoas que são especialistas. Pessoas que têm... E aí você me fala assim, gente, pessoas especialistas são topíssimas. Elas são muito prósperas. Eu tenho um amigo, você pensando aí, eu tenho um amigo que é médico e ele é super especialista em, sei lá, correção ele faz cirurgia plástica da face, eu tô aqui me olhando aqui, né, e me veio esse exemplo na cabeça, e ele é especialista em olhos. Nossa, ele é topíssimo. Agora pensa comigo, vamos fazer aí um processo criativo aqui. Um profissional que vende sua hora, médicos, fisioterapeutas, dentistas, eu vou pensar aqui no pessoal da área de saúde, tá, gente? Mas aí vai falando aí quem que vocês acham também. Os funcionários de CLT que ganham também comissão, são profissionais que são pagos por hora, né? Quando você é muito especialista naquilo, você consegue trabalhar aquilo ali, de repente você consegue expandir realmente muito o seu negócio, consegue ganhar muito dinheiro, mas você tem que trabalhar muito. Esse médico aí que você imaginou, o seu médico que cobra aí, sei lá, R$700 a consulta, ele tem que trabalhar muito. Ele tem que estudar muito. Não que os outros profissionais não precisam se especializar, mas esse exemplo que eu estou dando, ele tem que realmente focar muito naquilo que ele está fazendo para ele poder ter aquela renda que ele deseja. Só que a prosperidade dele fica capenga em muitas áreas. Ele não consegue ficar em casa com os filhos na hora que ele quer, ele não consegue fazer aquela viagem que ele tanto deseja, de férias, porque de repente é um telefone que não para de tocar, é uma coisa que não para de estar ali latente em volta dele. Então aquela especialidade dele atrapalha o processo da prosperidade dele. Juliana, mas não é assim. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas é verdade. Agora eu vou te falar do generalista. O generalista é aquele cara que sabe muito do negócio dele.
Ele é dono de uma empresa e ele conhece todos os setores da empresa dele. Ele sabe como que é o recebimento da mercadoria, ele sabe como é a precificação, ele sabe como é o desenvolvimento daquele produto, ele sabe vender, ele sabe entregar, ele sabe fazer o pós-venda. Mas ele vai delegando pessoas para poder fazer aquilo para ele e ele fica de olho em tudo que está acontecendo em volta. Aí ele cresce exponencialmente. Aí ele consegue ter, além do seu crescimento exponencial dentro da empresa e do trabalho, ele consegue a questão da prosperidade. Porque se ele delega funções, se ele confia, gente, acredita em mim, muita gente sabe fazer as coisas, não é só você não, viu? Eu custei para entender isso. Muita gente sabe fazer as coisas. Você vai lá e dá seu ponto final depois, se você achar que há necessidade. Mas muita gente consegue fazer as coisas. E aí você vai delegando essas funções e as pessoas vão conseguindo fazê-las. Entende? E o generalista, ele tem esse poder, ele tem esse olhar. E ele estuda muito, ele tem que saber muito, ele tem que conhecer muito do negócio dele, de pessoas, para poder delegar e ter resultados com a empresa dele, no caso. Entenderam essa questão do generalista e do especialista? Se vocês quiserem fazer perguntas aí, gente, vocês vão perguntando, que a gente vai conversando. Perguntas ou observações, a gente vai lendo aqui, vai enriquecendo essa live, tá bom? E esse é o segundo passo, é resolver problemas, tá? Se for dentro da sua casa, em família, às vezes você não está conseguindo acessar alguém, às vezes você está com muita dificuldade para criar um mínimo diálogo, uma coisa simples com alguém. De repente você pode pedir ajuda a alguém, um parente que essa pessoa tenha, que tenha uma certa ascendência com essa pessoa, ou ir atrás do especialista, um psicólogo, né? E ir atrás de se conhecer, e por que isso não está rolando, por que isso não está acontecendo. A gente tem uma crise muito séria hoje, e muitos estudos vêm apontando isso, que esse confinamento tem separado muitos casais, porque as pessoas estão convivendo muito e não estão conseguindo resolver as suas questões ali, né? E às vezes é falta de pedir ajuda, às vezes é falta de conversar, às vezes é falta de se aproximar daquela pessoa mentalmente. E, Juliana, aí você falou da questão do resolver problemas, mas eu tenho problemas, Juliana, que não tem como resolvê-los. Eu tenho problemas que são de ordem emocional, que eu não consigo, eu fico nesse looping e elas não se resolvem. Juliana, eu tenho problemas de ordem física que elas não se resolvem. Eu tenho um problema muito sério no meu trabalho, que ele não se resolve e eu não posso sair do meu trabalho agora. E eu vou falar para vocês uma coisa, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O como do processo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou chegar ali, como que eu vou alcançar, como que eu vou pegar meu troféu e vou levantar ele. O como é o que atrapalha. O como é onde o processo criativo trava, é onde sua criatividade não alcança. O como é de Deus. O como é do universo. O como você entrega para ele e fala: Senhor, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. E o como eu vou chegar lá é seu. Porque ele que é o dono dos milagres. É ele que é o fazedor dos milagres, não é? É ele que deixou tudo aqui para nós e tudo acessível. Ou vocês acham que hoje a gente consegue criar alguma coisa do zero? Ninguém consegue criar nada do zero, gente. Está tudo aqui. Jesus, quando foi lá, são as coisas que deixam a gente muito emocionada. Jesus, ele de 5 pães e 2 peixes, ele criou alimento farto para todo mundo. E Jesus foi o cara que mais soube falar isso para a humanidade. Você quer saber sobre prosperidade? Tá simples e fácil. Abre lá o Novo Testamento e estuda a história de Jesus. Percebe como ele fazia as coisas? Olha como ele se movimentava, olha como ele se comunicava, olha o que ele dizia às pessoas e olha como ele operava os milagres dele, né? Dizendo às pessoas: sua fé te curou. Então ele operou muitos milagres dessa forma, dizendo para as pessoas da capacidade que elas tinham para fazer o que elas queriam ter.
E queriam ter, não, queriam fazer, né? A capacidade que elas têm de fazer. Então, se você tá com alguma dificuldade, pega esse como e entrega nas mãos de Deus. É lá que eles devem ficar. Porque Ele é o Senhor dos milagres. E isso eu não estou falando nada místico, eu não estou falando nada que não exista. Isso está dentro da. Gente, tudo que a gente manda, a gente recebe de volta. Né? Isso é mecânica quântica, isso é provado. Isso é palpável. Tudo que você manda, toda vibração, todo campo vibracional e energético que você manda, volta. É energia, ela existe. Ela vai e volta para você. Isso não é uma coisa que você possa imaginar que não exista. Entende? Oi, Cíntia, tudo bem? Chegou aí agora, que bom que você está aqui. Então, primeiro passo. Vamos lá. Quem sabe aí como é que é? Escreve aí para mim. Quem assiste, quem tá entendendo aí? O primeiro passo é pensar como uma criança e agir como uma criança. O segundo, resolver problemas, ser um resolvedor de problemas, cair para cima e resolver os seus problemas, sem se preocupar com o como pertence a Deus, é Ele que vai destravar e é Ele que vai fazer tudo acontecer. E o terceiro, a gente está muito em voga hoje, ainda mais com as redes sociais, as pessoas aí aparecendo mais, né? É o blitz das opiniões alheias. Essa é forte, essa parada aí, ela é pesada e consistente. Presta atenção nesse código aí que eu vou passar para vocês. Se você liga muito para a opinião alheia, a primeira crítica que você receber, você cai. E se você receber muito elogio, você se intoxica. Então, você tem que viver conforme o que você acha que é bom para você e não conforme o outro acha que é bom para você. Então, a dica é: cuida da sua vida. Cuida de você mesmo, cuida dos seus pensamentos, cuida de suas atitudes. Entende? O que é do outro é responsabilidade do outro, ele não é sua responsabilidade. Se você está fazendo e alguém critica e aquela pessoa não está fazendo, aí que é complicado mesmo de você prestar atenção no outro, não é? Muita gente fala assim para mim: Juliana, como é que você tem coragem de aparecer numa live e falar? E eu morro de vergonha. Simples, eu não fico pensando no que eu vou estar achando ou deixando de achar. Entende? Aí eu chego, abro a boca e falo. Pois eu preciso falar. Tem muita gente que precisa escutar o que você tem para falar e você não fala, você não abre a boca e fala. Você precisa falar, você é um instrumento de crescimento. A gente é instrumento de crescimento. Seja na sua área, seja na sua ordem emocional, seja no meio que você vive, mas você precisa falar, você precisa abrir a boca e falar. Você é sempre um instrumento de mudança na vida das pessoas. Nós somos os instrumentos, nós somos instrumentos na mão de Deus. E Ele nos usa para isso. A gente está sempre ali naquele lugar que a gente tem que estar. Gente, eu estava ali e eu não acredito. Eu estava passando na hora certa e tá. Exatamente, você estava na hora certa. Não existe a história do, coitado, ele estava no lugar errado. Ou ele não planejou o futuro dele de forma correta, ele não entrou nesse processo de resolver o problema dele anteriormente, engatar o processo criativo nesse negócio aí para resolver o problema dele, deixar o como de lado, ou ele foi ineficiente em elaborar, vamos dizer assim, o seu itinerário do dia. Mas ele sempre está no lugar que ele deveria estar, porque nós sempre somos instrumentos. E quando você vive, vamos falar assim, quando a gente vive realmente o ridículo, a gente sempre experimenta o extraordinário. Porque quando a gente consegue, nesse processo criativo, extrapolar o que o outro não consegue ver, a gente sempre experimenta o extraordinário. A gente sempre vai lá e dá uma beliscadinha nele. Mas a gente, é claro, a gente vai
Gente, vamos combinar uma coisa aqui, ó, por favor, vamos lá. O ridículo, ele tem que ser um ridículo elegante. Você também não vai sair aí dando gafe para todo lado, tá? Tenha coerência no que você está fazendo, no que você está falando. E seja um ridículo elegante e não lunático. Uma pessoa que quer incutir na cabeça do outro certas opiniões, que cada um tem sim o seu sistema de crenças. Você não precisa segui-los, você não precisa ter um sistema de. Você não precisa aceitar o sistema de crença do outro, mas você precisa respeitá-lo, não é assim? Se é uma pessoa muito próspera, muito próxima de você, você pode conversar com aquela pessoa e ver essas questões e tal, e ver se algo pode ser melhorado ali, nele, em você mesmo, mas o sistema de crença do outro, ele não tem que ser o seu, entende? A gente respeita as pessoas, mas não as crenças limitantes delas. Vamos passar de novo? Os 3? Então pensar como uma criança, né? Ser um resolvedor de problemas e blindarmos das opiniões alheias. Blindar da opinião daquele que te critica ou aquele que te eleva demais. Uma pra gente não cair e outra pra gente não se intoxicar. Tá certo? Gente, tá chegando no finalzinho. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão perguntando aí que a gente vai conversando, vai respondendo. E a questão do processo dessa live hoje, falar realmente do processo criativo e da prosperidade, me veio isso à cabeça porque ontem foi realmente o Dia das Crianças. E a gente consegue ver nas crianças esse processo criativo fluindo, né? Ele é latente, ele é verdadeiro, ele é extraordinário. E não bloqueie a mente dos filhos de vocês ou das crianças que estão ao seu redor. Deixe eles imaginarem, deixe eles serem crianças, deixe eles crescerem com essa mente criativa, com essa mente extraordinária, né? Deixa eles serem crianças. Hoje as crianças são muito negligenciadas, né? Elas são incutidas em muitos afazeres, em muitas tarefas, e às vezes elas não conseguem desenvolver essa coisa do criativo como toda criança deveria fazê-lo, não é assim? E é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar aí. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham absorvido muitas coisas aqui. Ativem o processo criativo de vocês. As pessoas não têm nada a ver com vocês. Vocês são 100% responsáveis pela família de vocês. Vocês são 100% responsáveis pelas pessoas que estão à sua volta. E às vezes por um bloqueio criativo, porque você está com vergonhinha de alguém, porque você está com, né, enfim, ligando muito para a opinião alheia, você não consegue desenvolver trabalhos incríveis, você não consegue aí falar o que você precisa falar para um monte de gente que precisa ouvir. Não esquece disso, nós somos sim um instrumento muito precioso nas mãos de Deus, tá bom? Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança do Criador. E eu vou te falar uma coisa e você vai gravar isso, tá bom? Quando você nasceu, meu filho, quando você era lá um bebezinho, quando você foi criado, Deus pegou um carimbo que ele tem lá na gavetinha dele. Ele tem, tá, gente? É um carimbo desse tamanho assim, ó. E ele meteu na sua testa assim, de uma vez nada só. E nesse carimbo estava escrito assim, ó, perfeito. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você acha que você não seria um ser perfeito? Impossível, isso é impossível. Então, se você é um ser perfeito, acredite nisso. Tá carimbado aí na sua testa, ó. Perfeito. Então, toda vez que você estiver fazendo alguma coisa e alguém achar que você está sendo ridículo, não acredite nisso, pois você é um ser perfeito, imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Gratidão para todo mundo aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu não vou sair agradecendo cada um de vocês que estão aqui comigo, porque eu fico com medo de não citá-los. E acreditem, a energia de vocês daí me inspirou muito. E eu tenho certeza que muitos corações foram tocados. Eu tenho certeza que Deus falou através de mim. E muitos ouvidos ouviram.
e a partir disso, vidas vão sendo transformadas. Vai entrando lá comigo no direct, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Boa noite, gratidão. Semana que vem tem de novo, tá, gente? Na terça-feira, o mesmo horário. E aí nós vamos falar. Eu vou falando durante a semana, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.